Vamos lá. A próxima questão que vocês pediram foi a P3, questão 15. Então, questão 15, propostos 3. Tem assim. Consideremos um gás formado de moléculas, todas iguais, e que corresponde ao que se considera um gás ideal. Certo. Esse gás é mantido no recipiente de volume constante. Então, você tem um gás só. O volume é constante. Todas as referências a efeito do aumento de temperatura. Ele quer saber o que acontece quando você aumenta a T. Tranquilo? Assinale de temperatura, se não tem correta. Eita. Informações abaixo, todas as referentes ao efeito do aumento da temperatura, assinale a correta em relação ao caminho livre médio das moléculas e das moléculas, a frequência de colisão entre as mesmas. Tá? Então a gente viu isso, né, em uma das aulas, que o caminho livre médio ele tem uma relação com densidade, sim? Então ele tem, quanto maior a densidade, menor o caminho livre médio. Então vamos botar assim, que ele tem uma constante aqui sobre ρ. Certo? Show. E em termos de frequência de colisão, a gente sabe que caminho livre médio dividido por um tempo tem a ver com velocidade. Vou chamar que tem não, pode não ser exatamente velocidade, mas vamos botar constante vezes v, tá? E se a gente quiser a frequência de colisão, note que a frequência você teria 1 sobre ΔT é igual a v sobre caminho livre médio. E 1 sobre ΔT seria a frequência. Seria a frequência de colisão. Se o ΔT for o tempo necessário para que você tenha o choque de uma molécula e outra. Certo? Massa. Então o que a gente vai fazer? Vamos analisar agora. Se aumenta a temperatura, o que acontece? Com a densidade, nada. Então, o caminho livre médio fica inalterado. Por quê? Porque está num recipiente fechado, com volume constante, e que já tem uma certa massa, a densidade está definida. E na verdade vocês viram que a questão não era nem a massa. A densidade que eu usei na sala foi a densidade em termos de número de moléculas por volume. Dado o número de moléculas, já foi. E um volume fixo, o caminho livre médio não muda. Tá? O que muda é a frequência. Se você aumentar a temperatura, note, esse cara está constante, mas com aumento de temperatura, isso aqui depende de T. E depende como? Pela distribuição de Boltzmann, quando você aumenta a temperatura, aumenta o número de moléculas com maiores velocidades, a velocidade quadrática média, as demais velocidades vão para se deslocadas para a direita, a velocidade aumenta. Então, como é que fica a frequência de colisão? Ela, se V aumenta, a frequência aumenta. Então, ela aumenta porque o V aumenta. E aí a resposta, caminho livre médio lateral, frequência de colisão aumentada, letra A. Isso aqui, durante a aula, essa relação daqui, ó, vocês podem ter assim, pô, para que Breno escreveu isso aqui, né? Eu falei que seria útil em cinética, não esperava estar usando aqui, agora a gente já está usando, tá? Então usamos essas duas relações aí, tranquilo? Vamos para a próxima.